Opa, opa! Vamos ver aqui como é que tá o microfone. Se tá tudo ok. Show de bola! Microfone funcionando. Muito bem funcionado. Fala, Jonas! Tudo bom, meu rei? Joninhas! Jonas, qual que é a ideia aqui, meu rei? Quando o Instagram vai avisando a galera aí, a ideia aqui é o seguinte, a gente fazer atendimento ao vivo, né? Então, a pessoa entra ao vivo aí, a gente traz uma questão que não está conseguindo compreender, né? Que está vivenciando e não está conseguindo se desvincular. E aqui a gente vai estudar junto aqui como que consegue ajudar, então, essas pessoas. Se você tiver alguma questão aí, por favor, entra ao vivo aí, que na medida do possível, o que for possível falar num ambiente aberto, a gente vai falar. Óbvio que dentro do Instagram, do YouTube, do Facebook, não são ambientes seguros para se falar muita coisa. Mas bastante coisa a gente consegue aqui dar um direcionamento aí. O Jonas apareceu aí com a chamada perigo, já acendeu uma luzinha aí. E a dica aí para assistir essa live ou outras lives aí que tem para trás aí é o seguinte: dá uma adiantadinha, né? Quando for assistir as outras lives, que elas vão ficar gravadas, para quê? Para que chegue no momento legal da live. Enquanto isso, enquanto o Instagram vai avisando o pessoal aí, enquanto o pessoal vai chegando aí, conta aí, Jonas, como é que você tá? Como que tá a região aí do Circuito das Águas e Circuito das Malhas, Monte Sião e Água de Lindóia? Conta aí, Jonas. O pessoal demora um pouquinho para chegar, mas já que o pessoal começa a entrar aí e começa a interagir. Instagram cada vez mais devagar para fazer as entregas. Pegando fogo, o pessoal ainda está na luta ainda aí, né, Jonas? Ou da Jamaia, ou de já, ou de já, ou da já. E vamos aí então, vamos falar um pouco aqui, né, enquanto o pessoal vai entrando aí, né? Tem um rapaz novo aí. Qual que é a ideia aqui? É realmente trazer um conteúdo de relevância para a vida das pessoas, né? E o que é legal nisso tudo? Legal é que você pode entrar, você pode trazer a sua questão e aqui a gente vai vendo possibilidades aqui dentro desse ambiente que é aberto, que não é seguro, né? Trazer uma construção para uma nova percepção, para que então você possa caminhar para a vida, né? E é essa a grande questão. Como eu posso te ajudar? Como que eu posso, através do meu conhecimento aqui dentro do desenvolvimento humano, trazer uma construção saudável para você, para que você construa uma mente blindada, uma mente que de fato venha fazer sentido. Então a gente vai abrindo espaço aqui para as pessoas poderem entrar ao vivo e interagir conosco. Então, se você tem vontade, coragem, habilidade de se dispor a trocar uma ideia no ao vivo, por favor, então faça isso. E sempre eu vou dar essa orientação. Entrei na live agora, vou assistir uma live passada, tem essa enrolação aqui, que é o tempo do pessoal ir chegando, do Instagram e avisando o pessoal que está chegando do trabalho, e aí a gente acaba dando uma enrolada para quê? Para que essas pessoas cheguem. Show?
O que é a análise corporal? Então, vou falar um pouco sobre análise corporal. O que é a análise corporal? Para que serve? Né? Qual que é o intuito da análise corporal? Nós, no período de mielinização, ou no período em que estavam sendo formados, desde o útero da nossa mãe até por volta dos 5 anos e meio, 6 anos, o nosso sistema nervoso estava sendo construído. O nosso sistema nervoso central estava sendo construído. E um monte dessas informações que foram registradas, tudo que a gente vive é registrado no sistema nervoso. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas percepções, tudo isso é jogado no sistema nervoso, o sistema nervoso registra isso e guarda em um lugar chamado sistema límbico, que é a biblioteca de memórias. Show? Então, tudo que a gente viveu lá, nessa fase, ficou guardado. Só que a pessoa, vou chamar aqui, né, do cara que armazena isso, guarda essas memórias, guarda essas sensações, essas percepções, ele não estava pronto, ele ainda estava sendo construído, né? Então a gente não tem lembranças tão claras da nossa infância. E muitas das coisas que nós lembramos pode ter sido criado por nós. Olha que louco, um monte das nossas memórias pode ter sido inventada por nós, pela nossa mente. E o que acontece? Nós vamos vivendo a vida, vamos correndo aí então para a vida, seguindo para a vida adulta, né? De acordo com o ambiente que nós fomos inseridos. E muitas das vezes esse ambiente, por falta de conhecimento, por falta de instrução, esse ambiente que a gente foi inserido, ele se tornou um lugar que muitas das vezes agrediu de fato quem nós somos. Ele não nos permitiu ser quem nós fomos nascidos, programados para existir. Não nos permitiu, então, existir. E aí, a gente se adequa a isso, se torna, então, um camaleão, eu vou chamar assim, e vamos tentando nos adequar aos ambientes. Só que aí chega um certo momento, um dado momento, que a gente fica parecendo um sapo. Já viu um videozinho do sapo na água fervendo? Coloca a frigideira lá no fogo, coloca um sapo dentro, liga e a temperatura vai subindo e ele vai se adequando ao corpo para quê? Para que ele se sinta bem naquele ambiente. Só que chega um dado momento que a água ferve e o sapo morre. E o que ocasiona nas nossas vidas, então, essa analogia do sapo aí, né? É que muitas das vezes a gente está morrendo, não está conseguindo viver, está adquirindo doenças, está adquirindo dependências emocionais. Por quê? Porque nós estamos tentando ainda sobreviver em um ambiente que muitas das vezes já é para nós termos pulado fora. E os traços de caráter, eles dizem exatamente, então, a quem você é, a sua forma de pensar, né? Como que você observa as coisas, como que você analisa, a forma de sentir, como você recebe essas informações, como você somatiza essas informações, como você usa essas informações na sua vida, a forma de agir, né? Como que você vai ou deveria agir. E quando você passa então por uma análise, né, você começa a perceber se você não está sendo aí, então um camaleão, ou quem sabe esse sapo que eu acabei de falar, né, de construir essa analogia aí, dentro de uma frigideira de água fervendo. Então a análise é nada mais, nada menos para quê? Para que você se conheça, para que você se permita existir, para que você dê um basta para essa água fervendo, para que você dê um basta para isso que talvez você já percebeu que não faz mais sentido para você. Do lado de cá, nós vamos fazendo os acompanhamentos das pessoas, nós vamos fazendo os atendimentos das pessoas, e o que nós percebemos? Que as pessoas são resistentes a estarem nessa frigideira de água fervendo. Por quê? Porque não sabe que elas podem pular de lá.
E aí eu me coloco à disposição ou trago esses conhecimentos para quê? Para que você comece a se perceber. É o único caminho? É análise corporal? Não. Mas eu vou me colocar aqui como, então, mais um dos caminhos. Eu falo sobre análise corporal, sobre o processo de acompanhamento que envolve análise corporal, por quê? Porque eu conheço os resultados, eu sei de quantas pessoas puderam ir para a vida, puderam construir uma vida legal, estão podendo se livrar dessas amarras, dessa frigideira de água fervendo, estão podendo pular de lá, não estão precisando mais se tornar camaleões e viver em um lugar onde não faz sentido para ele, onde não é o habitat natural. E aí, do lado de cá, a gente vai acompanhando essas pessoas, pessoas que foram diagnosticadas com trocentas doenças e que nem diz respeito a essas pessoas, porque profissionais têm preguiça de investigar o que realmente aconteceu, porque profissionais não sabem, não vivem o que pregam, não vivem aquilo que está escrito, não compreender aquilo que está escrito nos livros. E aí muitas das vezes coloca a pessoa em uma situação um tanto quanto pior e depois os abandonam. E qual que é o meu papel e projeto aqui dentro da vida adulta? É trazer essas construções, essas percepções para quê? Para que de fato você consiga ir para a vida, para que você entenda o porquê que você precisa ter uma pressão alta, para que você precisa entender, por que você precisa que coisas ruins aconteçam na sua vida para você ficar perdendo dinheiro, para que você compreenda o porquê que você precisa de uma diabetes, de um câncer, de um acidente. Isso aqui é do lado de cá que a gente vai construindo essas percepções, do lado de cá a gente vai tratando essas pessoas e entregando para essas pessoas a resposta que elas tanto buscam, que já foram em diversos profissionais e ninguém entregou uma resposta que fosse coerente, que mudasse a percepção, que fizesse de fato uma reprogramação mental, que fizesse de fato uma mudança de ótica. O fato é uma coisa, o fato é uma situação, aconteceu. A percepção é a forma com qual eu olho sobre aquilo que aconteceu. E talvez o ambiente onde você foi inserido, onde você foi gerado, não te faz perceber e enxergar de uma outra forma. A ideia das lives aqui, então, é um conteúdo mais longo para quê? Para que eu consiga te entregar as respostas. Aqui dentro do programa Vida Adulta, enquanto aqui ao vivo, você tem a oportunidade de fazer as suas perguntas, traz a sua pergunta aí, questione. Qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua questão? O que você não está compreendendo sobre você? A vida é muito bela, é muito boa para a gente ficar doente, para a gente ficar depressivo, para a gente ficar ansioso, para a gente ficar numa vida que, na maioria das vezes, não é o que a gente gostaria de estar vivendo. E existe como, então, cuidar dessas questões, se conectar a essas questões, a esses problemas, e entendê-los e deixá-los ir. E tirar, então, das nossas vidas. E cuidado para essa minha fala não ficar parecendo que eu aceitar. Você não tem que aceitar se não faz parte de quem você é. Análise corporal diz respeito a entregar para você mesmo, apresentar você a você, para que você perceba o seu jeito de funcionar, para que você perceba o seu jeito de entender o mundo, para que você não precise mais entender o mundo a partir da ótica dos seus pais, dos seus amigos, dos seus vizinhos, do seu bairro, da política, para você possa ir além disso. É sobre isso que diz respeito à vida adulta, a isso que nós fazemos aqui enquanto do lado de cá. E o meu convite é, vem para o lado de cá, entra ao vivo aí, ó, clica no botão aí para entrar ao vivo, traz a sua pergunta, traz a sua questão. Devagarinho aí a gente vai introduzindo aí os testemunhos das pessoas que estão falando sobre como que foi fazer uma análise corporal, o que mudou na vida dela, o quanto melhorou a vida delas.
As pessoas que passaram por um processo, o que de fato mudou na vida delas e o quanto melhorou a vida delas, as percepções, as construções, o ambiente. É exatamente sobre isso que a gente trata do lado de cá. A gente trata das pessoas mais importantes do mundo. E eu gostaria que você, por um instante, pudesse se ver como a pessoa mais importante do mundo. Porque talvez você saiba como você faz o que você faz, é bem provável. O que você faz, mas se eu te perguntar o porquê que você faz o que você faz, será que realmente você teria uma resposta que seria satisfatória para você mesmo? O porquê? O porquê, Mário, você faz o que você faz? O porquê que eu faço o que eu faço? Porque eu estou cansado de ver pessoas que estão tentando ajuda, estão buscando ajuda, estão tentando resolver e as pessoas estão simplesmente pegando o que está escrito aqui e indicando para você. Não olhou para você, não olhou nos seus olhos para te compreender, para entender você, para entender a sua história, para entender a tua forma de funcionar e dizer, olha, você funciona assim. É exatamente aqui, ó. Olha para esse lugar aqui. O que você vê nesse lugar? É vida? Não, é morte. Então, esse lugar aqui não é um lugar para você estar focando a sua vida, as suas energias. Não é aqui que você tem que estar gastando, é aqui onde tem vida. E aí eu te pergunto, você consegue se colocar nesse lugar? Você consegue olhar para si e se colocar no lugar da pessoa que mais importa? Você teria coragem de entrar ao vivo aqui e me questionar? Porque talvez você é a primeira vez que você entra, ou talvez é a primeira vez que você está assistindo um conteúdo meu aí gravado aí no Instagram, no Facebook ou no YouTube, e aí você fala, cara, esse cara é louco. Ele não sabe o que ele está falando. E está tudo bem você pensar assim. Mas tenha a disponibilidade de vir aqui e questionar sobre esse projeto, sobre a vida adulta, sobre isso que nós estamos construindo, sobre as respostas que nós estamos entregando lá de cá, sobre as soluções que nós temos entregado para as pessoas e que tem de fato mudado a vida das pessoas. Esse é o meu convite. Entra ao vivo aí, vem para cá. Eu consigo ir aqui por um tempo. Porque na minha cabeça aqui ainda está os atendimentos que eu fiz hoje, as respostas que eu entreguei hoje. E isso eu não consigo trazer para aqui. Eu gostaria que você experimentasse também disso. Que você experimentasse, provasse exatamente disso. O que é análise corporal e o que muda do teu processo para os processos que eu já passei, os seus acompanhamentos pelos acompanhamentos que eu passei. Porque tudo quanto é tipo de acompanhamento eu já passei por. Eu já fui em busca, eu fui atrás, eu corri, busquei respostas, até chegar a isso que nós estamos construindo e que nós estamos vendo o quê? É rápido, é prático, é consciente, você não precisa usar algo para simbolizar, você não precisa estar inconsciente, você não precisa estar hipnotizado, você vai estar consciente, você vai escrever a sua história a partir de então. E esse é o convite. Esse é o convite para que você consiga perceber isso. A vida é muito bela para quem sabe viver. Para quem entendeu o porquê levanta de manhã. O porquê está vivo. O porquê está dentro de um relacionamento. O porquê tem filhos. O porquê não tem filhos. O porquê não está dentro de um relacionamento.
A vida é muito bela quando você consegue compreender os seus porquês. O meu compromisso, o que eu assumi como compromisso, é estar aqui de segunda a sexta, ao vivo, procurando pessoas que querem de fato mudar a sua vida. Procurando pessoas que realmente querem resposta para aquilo que não encontraram em nenhum outro lugar. Eu não trabalho com milagres, eu trabalho com números, com estatística, com pessoas, com vidas. E com essas vidas, enquanto elas conseguem se colocar no lugar da pessoa que mais importa, eu consigo fazer com que ela perceba que é maravilhoso demais estar nesse lugar. Para quando ela terminar o processo, ela possa seguir para a vida e se permitir sempre estar nesse lugar e não deixar ninguém ocupar o lugar. Porque toda vez que você permitiu, ou se ainda você está permitindo pessoas estarem nesse lugar, com toda certeza, os problemas são mais pesados, as dores são mais presentes, as doenças rodeiam com mais facilidades, porque está tudo aqui, ó, está tudo dentro da nossa mente. Aqui nós temos o poder de construir o que quisermos e externar e fazer com que isso se torne real, se torne matéria. E aí fica o meu convite mais uma vez. Pede para entrar aí, vamos ter um bate-papo aqui no ao vivo aqui. Vem falar comigo aqui. O meu papel aqui não é de juiz, o meu papel aqui não é de advogado também. O meu papel aqui é de cuidador, de alguém que gostaria de que você se permitisse, por um instante, olhar para si e se ver como a pessoa mais importante e essa pessoa que talvez possa estar precisando de um cuidado. É isso que nós fazemos aqui nas nossas análises, é isso aqui que nós fazemos nos nossos acompanhamentos. É sem firula, é sem desenhos, é sem maquiagem, é às claras. Não é processo para você passar a vida inteira remoendo as suas dores, aquilo que muitas das vezes você já sabe. Não é essa a ideia. É para que você construa uma nova percepção, para que você pare de olhar para isso de uma forma doentia e comece a olhar para isso de uma forma sadia. E é muito bom quando você pode interagir, quando você interage. A resposta que você talvez não tenha coragem, ou a pergunta que talvez você não tenha coragem de fazer aí, pode ser a resposta que um monte de outras pessoas têm. É um monte de outro, mundo de outras pessoas também tem questões parecidas com a sua. Tenha coragem de perguntar, de questionar, que isso você vai levando para a vida. Kelly, Ana, Jéssica, boa noite. É sobre isso que é a vida adulta. É eu me importar comigo, independente dos outros. Por muito tempo eu fui refém de não ter coragem de botar a cara aqui e dar ela a tapa. Por muitos anos, com medo de que alguém me julgasse, do que vão pensar, do que vão dizer. E de verdade, hoje,
Não me importo, porque eu sou, na minha vida, a pessoa que mais importa. O que você vai encontrar dentro do acompanhamento? Você vai encontrar as respostas que ninguém teve habilidade, conhecimento e coragem de te entregar. Porque repetimos erros que repudiamos. Imagina o seguinte: as nossas memórias, elas são transitadas através de neurônios que se comunicam através de sinapses, através dos caminhos chamados de neurais. Então imagine exatamente isso, ó. Uma mata onde tem uma trilha. Você não sabe, talvez, se você vai nesse lugar a primeira vez, você não sabe, talvez, para onde vai dar. Mas se o caminho já está trilhado, você vai seguir o caminho, porque você sabe que aquele caminho é certo e ele vai chegar em algum lugar. Quando nós reconhecemos que nós estamos fazendo algo que repudiamos ou que não gostaríamos de fazer, acontece algo mágico. Um novo caminho começa a ser aberto. Um novo caminho a ser trilhado começa a ser aberto. Só que esse caminho novo, nessa trilha, nessa mata, vai precisar que alguém vá lá com a enxada e cave as valetas, tire as pedras, corte os matos. Para quê? Para que isso se torne um lugar seguro de passagem. Porque isso vai dar em algum lugar. E geralmente é contrário daquele lugar onde nós repudiamos. E o que acontece? Esse caminho aqui vai trazer um monte de dores. Porque eu vou estourar minha mão todinha com calos. Eu vou ficar cansado, eu vou ficar com sede. Talvez eu não encontre água. Porque é um caminho que eu vou explorar. Talvez falte energia, talvez falte mantimentos no decorrer desse novo caminho aqui. Entende? E essas novas dores que eu vou vivenciar, ela vai me dar novos recursos. Só que, lembra do que diz respeito à zona de conforto? Esse caminho neural aqui, que eu já conheço e as minhas memórias tendem a caminhar por esse caminho, ele vai ficar um caminho ainda aberto, ainda de passagem livre para ser trilhado e aonde eu já sei onde vai dar. Esse novo caminho aqui, toda vez que eu for passar, nasceu um novo mato, cresceu um novo mato, as árvores cederam, o mato desceu e aí eu vou ter que ir mexendo nele sempre, até que ele se torne um lugar confortável para ir. Quando esse lugar se torna confortável, acontece um negócio chamado poda neural. O que é? Eu corto esse caminho que me levava para um lugar do que você chamou de repudiamos, um caminho que vai dar um resultado que você não gosta. E aí você passa a trilhar esse novo caminho, que é um lugar então que eu vou chamar de admirável, um lugar onde você vai encontrar novos recursos. Mas nessa história aqui, ó, algo talvez você não percebeu, que para deixar de trilhar esse caminho aqui, sair dessa zona de conforto que é extremamente desconfortável, você vai ter que penar um pouco aqui. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas, por não ter coragem de trilhar um caminho novo, desconhecido, voltam a trilhar um caminho confortável e que vai levar a uma zona de dor. Ficou claro? Então, a nossa mente funciona exatamente assim. Tudo que a gente vai fazer de novo, hoje, né? Então, apesar de anotar no computador, depois eu passo tudo ali para o computador e muita coisa eu anoto no... Então,
uma. E aí eu vou anotando, fazendo as minhas anotações. Vou imprimindo algumas, mas vai tendo um monte de anotações. Para quê? Para que esse caminho que eu estou buscando novo, esse novo conhecimento, para aplicar e para melhorar os meus processos, né? Ele é dolorido. Porque eu tomo água para arrebentar, dá uma fome absurdo. Chega um momento que você tem que pegar umas páginas gigantes para ler e isso dá um sono. Por quê? Eu estou desenvolvendo novas habilidades. Por quê? Eu estou trilhando novos caminhos, eu estou criando novos caminhos neurais, podando o caminho que me mantinha na zona de conforto. E aí é cansativo, é dolorido, não é tão gostoso assim. E entende isso. Isso tem que ficar muito claro. Toda dor traz recurso. Você pega áudios aí no Instagram, no YouTube, os vidinhos motivacionais, eles estão falando isso. Tá doendo? Siga em frente. Tá doendo? Vai ser bom. O pico da montanha só quem merece o novo horizonte é quem trilhou a montanha. Por quê? Porque a pessoa resistiu às dores, entendeu o porquê dessas dores. E quando então, olha que legal, quando eu não consigo trilhar esse novo caminho, me esforçar para isso e volto a cometer os mesmos erros. Quando eu não sei o que eu estou buscando. Quando eu não tenho clareza do que eu estou indo buscar, eu volto para a zona de conforto. Eu sei o que eu estou buscando aqui. Eu sei. Eu sei exatamente o que tem nessas anotações. Eu sei o que eu vou encontrar do lado de lá. Eu sei o quanto isso vai agregar dentro do meu conhecimento. Eu sei o quanto isso vai me refinar dentro dos meus processos. E aí eu tenho clareza, então, sobre isso. Mas isso não quer dizer que, às vezes, eu não dê uma escapada, que, às vezes, eu não falho. Não, muito pelo contrário. Esse cara que aparece aqui, que está falando aqui, é parte de quem eu sou. Não sou eu em um todo. Eu brinco com meu filho, falo palavrão, que é algo que eu estou me corrigindo para não falar. Mas eu sou cheio de falhas. E permita-se também ser. Permita-se também ser. Porque enquanto eu fico numa briga de que não, eu não deveria fazer isso, eu não deveria falar assim, eu não deveria, eu estou deixando de pensar e de perceber o que eu poderia fazer, o que eu poderia me tornar, o que eu poderia aprender. Então eu tiro o foco então desse caminho que eu já conheço e começo a me focar no caminho novo. Essa é a maestria da vida adulta. Essa é a maestria de entender tudo isso daqui, de absorver essas pequenas dicas, esses pequenos conhecimentos. Porque aqui, ontem teve uma moça que entrou online. Entrou aí para a gente conversar. E vale a pena. Dá uma adiantada lá na live, lá sempre dá uma adiantadinha, por quê? Porque no começo dela fica essa enrolação para o Instagram entregar para as pessoas. Mas você vai vendo lá, ela já conhece, ela passou por um processo parecido, viu, entendeu. Naquele momento ali eu fiquei um tanto quanto analítico, mais observando e tentando mostrar para ela que ela já tinha entendido. Depois eu fui dar uma olhada no perfil dela. Falar, tá aí, ela já entendeu, só que ela não quer aceitar. Ela quer se manter nesse caminho aqui. E tá tudo bem. Tá tudo bem de verdade. Porque talvez isso daqui não seja algo tão bacana assim para ela. E aí não me cabe tentar incutir dentro da cabeça de uma pessoa que não quer saber, que já entendeu tudo. Eu já entendi, mas eu não quero. Tá tudo certo.
absolutamente tudo certo. Por quê? Porque a minha vida vai continuar. Eu vou continuar dormindo o que se chama de sono dos justos. E vou seguir a minha vida. E é sobre isso que eu gostaria que você percebesse. Que a escolha do outro diz respeito ao outro. E é o que você está escolhendo para você, isso diz respeito a você. Isso vai ter um impacto positivo ou negativo direto na sua vida. E sobre isso você precisa controlar. Sobre a vida do outro você não precisa. Você precisa, se você é um profissional do desenvolvimento humano, você precisa ter só essa consciência que diz respeito à escolha do outro. E está tudo bem. Aqui no processo do lado de cá, nos processos que a gente está fazendo, nos acompanhamentos que a gente está tendo, nós vamos a fundo para trazer todas as construções saudáveis para que essa pessoa perceba que vale a pena ter uma vida saudável, que não vale a pena ter uma vida ruim. Esse é o meu papel aqui enquanto terapeuta. Esse é o meu papel aqui de entregar as respostas. As respostas que, quando eu me pergunto ou quando eu levanto, entendendo o porquê que eu estou levantando. Entendendo o porquê que eu estou vindo aqui e botando a minha cara aqui. Eu sei exatamente o porquê. Eu sei quantas meninas, quantas mães solteiras se perderam na vida, tomaram nojo de homem, tomaram nojo, não querem mais ter relacionamento, simplesmente porque não se conhecem, simplesmente porque viveram em um ambiente que não era um ambiente tão saudável assim. E aí acha que tem o dedo podre, acha que relacionamento não é para ela. E quando essa pessoa enxerga isso, tudo isso que a gente tem para apresentar do lado de cá, é um ser humano que voa. É um ser humano que vai para a vida, vai com desejo, vai com vontade, vai com tesão, vai gozar a vida. Porque ela entendeu que esses novos caminhos vão trazer dor. Mas esses novos caminhos vão trazer muito mais recursos. E quando ela olha então para aquele novo caminho, ela fala: vou levar os recursos que eu adquiri aqui. É sobre isso a vida adulta. É sobre não precisar ficar repetindo os mesmos erros, procurando resultados diferentes. É sobre não precisar ficar repetindo os mesmos erros para ser amada, para ser cuidada, para receber amor. Que talvez essa pessoa não se permita, eu sempre vou colocar um talvez, tá? Ter uma vida melhor, porque quando ela olha para uma vida melhor, ela olha uma vida muito ruim, piora muito, porque talvez ela precise carregar esse, aquele. E aí é melhor não ter uma vida da hora, é melhor não ter uma vida boa. Porque aí eu não preciso justificar para o outro. É exatamente sobre isso a vida adulta. Qual vida você gostaria de ter e ainda não deu conta? Quais sonhos, desejos que você gostaria de realizar e ainda não deu conta? Quais são os problemas, as dores que você está vivendo ou vivenciando que você gostaria de não ter mais e ainda não deu conta de se livrar?
é entender essa máxima aqui. O que tem no meio aqui, que está te impedindo de sair desse lugar e vir para esse então outro lugar, é sobre isso que você vai começar a ter controle. Você vai começar a ter consciência para então começar a adquirir controle. É sobre isso a vida adulta. Sexta-feira, então, a galera quer curtir e eu entendo agora o porquê desse horário ainda ter pouquíssimas pessoas. Mas entende isso. Você é a pessoa que mais importa. E se só tiver você aqui, eu vou continuar respondendo você. Eu consigo entender, eu consigo compreender que você busca respostas e talvez já buscou em tantos outros lugares e não encontrou. Eu não me coloco aqui como Deus, como Salvador da pátria, eu só me coloco como mais um caminho, em um caminho que eu tenho trilhado há um bom tempo, em um caminho que eu tenho mostrado para outras pessoas, eu tenho trazido outras pessoas para caminhar esse caminho e eu acredito que, como a maioria dessas pessoas, se não todas as pessoas que têm trilhado nesse caminho, têm amado esse caminho, têm curtido esse caminho, têm vivido uma vida um tanto quanto mais leve, uma vida um tanto quanto mais plausível. E o meu convite para você é: permita-se estar no lugar da pessoa que mais importa. Pega o teu papelzinho aí, eu pego depois um papelzinho e coloca todos os teus sonhos que você gostaria de realizar e ainda não deu conta. Entenda quais são, depois anota quais são as dores que você tem, os problemas que você gostaria de se desvincular e ainda não deu conta. E aí, numa próxima live, entra aqui ao vivo aqui e vem falar aqui comigo. Entra e pergunta aqui. Começa a testar aqui. Como eu disse, nem tudo que acontece num processo pode ser falado aqui. Aqui não é um lugar aberto. Aqui não é um lugar seguro. É um lugar aberto. Mas um lugar seguro, e aí eu vou te mostrar como você faz. E aí você vai poder acordar e entender o porquê que você faz do jeito que você faz. Por hoje é isso. Meu muito obrigado a você que ficou até aqui. Muito obrigado de verdade. Eu acredito que sexta-feira à noite está todo mundo já um tanto quanto cansadinho, né? E se preparando aí pro final de semana. Então, uma ótima noite, super beijão e muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Valeu, tchau, tchau.